Hello, hello people, how are you today? Como é que vocês estão hoje? Eu sou a Teacher Laura e eu fiz umas perguntas, eu abri uma caixinha nas minhas outras redes sociais e vocês me trouxeram alguns questionamentos no relacionamento que vocês têm com o inglês. E como todo mundo merece um coffee break, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esses relacionamentos e o que a gente pode fazer para a gente não ter um relacionamento nada tóxico com o inglês. Let's go? Saucy for now. Coffee break time. Hey guys, what's up? Pessoal, vocês gostam de coffee? Eu sou apaixonada por café desde muito criança. E eu acho que a coisa mais legal do café é ter o coffee break. Aquele momento onde você senta com seus amigos, seus parentes, até com seus pets, aqueles amigos até 100% online, hoje em dia tá muito comum, para conversar um pouco sobre as coisas da vida, ou até aquelas coisas que te incomodam um pouco. E confesso que o Coffee Break Time normalmente é para falar sobre relacionamentos. Eu abri uma caixinha na minha rede vizinha para falar sobre o relacionamento que as pessoas têm com o inglês. E alguns pontos um pouco difíceis acabaram aparecendo e eu queria usar esse meu Coffee Break Time para falar com você como tornar o seu relacionamento com o inglês um pouco melhor. Na verdade, muito melhor. Como aqui no Outspoken tudo é muito descomplicado, eu já vou pro ponto mais assim, o que mais aparece, o mais essencial de todos. O ponto que todo mundo chega, teacher, eu não consigo falar. Sim, speaking. Todo mundo vem falar do speaking, todo mundo fala do speaking e esse é o ponto principal. Então eu não vou deixar para o final, já vou falar agora aqui no começo, tá? Falar. Teacher, eu tenho muita dificuldade de falar, eu não consigo falar, eu tenho medo de falar. E o medo é muito importante, é o ponto principal aí para a gente falar sobre esse relacionamento com a fala no inglês, ok? Gente, a única coisa que eu tenho para falar para vocês é se joga completamente, tudo bem? Nós, como bons brasileiros, queremos fazer tudo perfeito, queremos nos comunicar perfeitamente, porque a gente é muito welcoming, a gente quer abraçar todo mundo e a gente quer que todo mundo se sinta perfeitamente acolhido aqui no nosso país. E a gente acaba sendo um pouco perfeccionista na fala, o que pode ser um traço muito bom, desde que não deixe você desanimado ou desmotivado para falar. Gente, para aprender a falar, nós temos que falar. E aí, nesse momento, o que você mais precisa fazer é se jogar. Não importa se aquela palavra não saiu perfeita. Lembre que a comunicação é muito além de uma pronúncia perfeita ou de uma estrutura perfeita. Né? Quando você é criancinha, você consegue se comunicar com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, mesmo sem saber falar o português perfeito. Né? Então, o mais importante é se libera, se joga, be free. Seja tranquilo, vá, fale, não cobre perfeição. Você vai ver que a maioria dos gringos vão falar para você que, meu Deus, que legal, você fala inglês, o teu inglês tá bom. Nossa, que eu não falo português, o teu inglês é muito melhor do que o meu português. Então, não se cobre, se permita, be free, ok? Outro ponto muito importante que veio é, teacher, eu não consigo entender o inglês, eu não consigo entender essa língua. Parece tudo tão aleatório, parece tudo tão complicado, né? Bom, o método tradicional de inglês, de ensino de inglês, ele acaba se baseando muito na memorização pura. Ou seja, eu te dou uma frase, você repete. Eu te dou uma palavra, você repete. Eu falo para você que para falar não, você fala don't e você não pergunta nada, não pergunta o porquê e continua só repete porque é don't, certo? Mas o cérebro humano não funciona assim. A gente precisa significar as coisas, a gente precisa saber o porquê das coisas, né? Se a gente não souber o porquê, a gente fica assim, insatisfeito, fica um pouco, ai, sabe assim, confuso, fica um pouco assim, ai, eu fico até nervosa, tenho um pouco de ansiedade, não gosto nem de falar desse jeito assim, não. A forma que aqui no Outspoken a gente acha mais importante, mais fácil de você entender o inglês é você saber os porquês da língua, é você entender a lógica do inglês. Por que que eu faço isso? Por que que eu falo aquilo? Por quê? Por quê? Né? Nem tudo, nem 100% das coisas tem um porquê, mas eu posso te provar aqui no Outspoken que 99,999% das coisas tem um porquê. Então, achar o porquê daquela estrutura, achar o porquê do uso daquela palavra
é o que vai fazer você entender o inglês de uma maneira muito mais descomplicada. Tá, Laura, aonde eu acho os porquês? Aí aqui vem o merchandise, aqui no Outspoken English. Segue o canal e segue a gente lá nas redes sociais que você vai encontrar muitos dos porquês, ok? Teacher, no meu trabalho, a minha comunicação não é fala. Veio também uma demanda muito grande sobre escrever. Como é que eu escrevo? Teacher, ali na hora do vamos ver do fala, eu consigo até falar, escutar, tá tudo tranquilo, mas quando eu tenho que escrever, quando eu tenho que mandar um e-mail, quando eu tenho que mandar uma mensagem, seja no WhatsApp, seja no Slack, seja em qualquer uma dessas plataformas, eu sempre tenho que usar o tradutor, porque eu não me sinto seguro o suficiente para escrever lá e tacar lá e pronto, né? Como é que eu escrevo, teacher? Não sei, né? Meu Deus do céu, o que acontece? Muitos dos meus alunos também vêm com essa dúvida assim, ai, teacher, eu não sei, eu acho que eu tô sendo rude. Porque o inglês é uma língua bem pragmática, é uma língua bem direta e muito diferente do português. E aí, às vezes, a gente pode, com a nossa mente de português, achar que a gente está sendo muito rude. E quando a gente está escrevendo essas layers, essas camadas de comunicação não ficam tão óbvias, né? Então, teacher, como é que eu consigo escrever mais? Como é que eu consigo escrever melhor? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te falar é: nenhum texto é perfeito. Nada é perfeito, né, gente? Vocês vão ver aqui no que a gente vai discutir. Mas nenhum texto é perfeito, ou seja, toda vez, eu falo isso muito para os meus alunos, toda vez que você olhar para um texto, tentar corrigir um texto, a gente sempre pode melhorar. Porque na escrita a gente pode variar, a gente não tá naquele corre-corre de tipo, meu Deus, eu tenho que responder a pessoa para poder rápido, 3 segundos. A gente tem tempo, a gente tem qualidade, a gente tem tranquilidade para ir poder diferenciando, modificando o nosso texto e sendo mais claro, dando esse toque, aquele toque. Então, o texto ele nunca vai estar 100% perfeito. Isso é muito bom porque a gente pode aprender muito. Então, escrever nada mais é do que prática, prática, prática. A gente vai pegar e a gente vai escrever, nem que seja um pouquinho todo dia. Às vezes a gente fala, ai, teacher, eu quero fazer writing. Aí a pessoa já acha que escreveu um romance, uma trilogia, tipo Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis eu acho que é uma trilogia, não sei, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, meu jeito de tá acabando. Tá, mas ó, que eu tenho que escrever um texto de 30 linhas, aquela ideia tradicional, fechada. Tem que escrever um texto de 30 linhas. Gente, escrever é escrever. Você pode escrever um parágrafo por dia. Você pode fazer um diário, um journal. Escrever alguma coisa, registrar algum momento feliz, nem que seja. Eu tenho aqui uma caixinha com papeizinhos assim, que eu escrevo frases que eu gosto. Isso é praticar escrever, tá? Então, quanto mais você escreve, mais você vai praticando e mais essas estruturas vão ficando fixas dentro da sua cabeça e na hora de escrever fica mais fácil, tá? Não se culpe em usar o tradutor. Você pode usar o tradutor sim. Só não se esqueça de que quanto mais ativo for o seu uso do tradutor, melhor isso vai ser para o seu progresso da língua. Como assim, Titi? Assim, ao invés de você pegar o texto todo em português e colocar no tradutor e só copiar em inglês, escreva as coisas que você consegue escrever em inglês e pegue só aqueles pedacinhos de frase, aquelas palavras que você não sabe falar ou que você não sabe escrever e coloque no tradutor e adapte no seu texto. Dessa forma você significa essa nova estrutura, tá? Outra coisa muito importante que eu vou conectar então com o próximo ponto é: a gente, quando vai escrever e quando vai falar também, a gente usa sempre os mesmos padrões, a gente vai usando estruturas que a gente gosta. E aí, para a gente variar essas estruturas, a gente precisa ler. Então, quanto mais você lê, mais em contato com novas estruturas você fica, certo? E mais estruturas você pode usar no seu texto. Então, uma dica muito legal que eu acho de escrever é ler mais, ler com mais frequência. E não só ler, sabe? Tipo, ler. Você lê e fala assim, olha, essa palavra eu curti. Eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que é o verbo to bear, que é suportar. E eu acho maravilhoso, porque é a mesma coisa do urso. Aí, na minha cabeça, como sou bióloga, eu já conecto o urso com resistir, não sei o quê, e faço todas essas conexões. Então, a primeira vez que eu vi a palavra to bear, que eu entendi, coloquei lá no tradutor, registrei, bear. E aí, na próxima vez que eu ia ter que falar algo parecido com suportar, eu já tentei colocar, então, a palavra bear naquele meu texto. Então, quanto mais você lê, quanto mais estruturas você tiver em contato, e quanto mais você pegar essas estruturas e registrar para poder usar no seu dia a dia, mais rápido e mais eficiente e melhor a sua escrita fica.
Não esqueça que textos sempre podem ser melhorados. Confesso e ouso, vou ser bold aqui, de dizer que se você até pegar um texto de Shakespeare e for lá corrigir, vai dar para corrigir, tá? Então fica tranquilo. Como eu falei para vocês que para escrever melhor também tem que ler um pouquinho mais, e esse ponto também veio muito nas caixinhas ali das nossas redes sociais. Teacher, eu tenho muita dificuldade de ler, eu gosto muito de ler, seria um sonho muito grande realizar esse sonho, seria uma coisa muito legal realizar esse sonho de ler um livro inteiro em inglês, né? Como é que eu faço para ler? Porque eu não consigo ler, tá? Primeira coisa que eu falo para vocês é escolha os seus livros da mesma maneira que as pessoas que tomam, eu não tomo vinho, mas as pessoas que tomam vinho escolhem seus vinhos. Escolha o que você gosta. Tudo bem? Ah, teacher, qual que é o livro mais fácil? Não importa o que é mais fácil, o que é mais difícil. O que importa é que você goste do livro que você vai ler. Já é difícil ler. Aí você vai pegar um livro que você não gosta para ler? Como é que você vai querer terminar esse processo todo? Não vai terminar, né? Então escolha um livro que você goste, que você tenha muita assim empolgação de ler, tá? Nem que seja O Diário de um Banana, A Diary of a Wimp Kid, tudo bem? Pega esse livro e começa a ler, porque um livro é um commitment, é um compromisso a médio e longo prazo. Então, se você não gostar, você vai querer desistir na primeira palavra que você não entender, tudo bem? Então, primeira coisa de todas é escolha um livro que você gosta, não importa a dificuldade, tudo bem? Depois, eu vou falar para vocês que eu acho que a melhor estratégia para você ler um livro, ler qualquer coisa em inglês, é não se preocupar em traduzir palavra por palavra. A língua inglesa ela está muito mais relacionada a estruturas e padrões de estruturas. A gente fez isso na leitura de todas as línguas, mas no inglês isso ainda é mais refinado, mais conectado, tudo bem? Então veja mais estrutura do que palavra por palavra. Começou a ler a frase, não sabe o que aquela palavra ali no meio quer dizer, mas você entendeu o contexto? Grifa a palavrinha e toca a ficha. Continua lendo, tudo bem? Depois que você terminar a página, o parágrafo, até o capítulo, é isso você que pode decidir essa frequência, você pega essas palavras que você não conseguiu entender de primeiro ou que você não conhecia e procura lá no tradutor para ver a tradução, tudo bem? Se você for parar em cada palavra que você não souber para procurar no tradutor e voltar, isso vai se tornar muito exaustivo, vai se tornar muito triste, você vai falar, ah, eu já não consigo, aí a autoestima já vai estar lá embaixo, você vai fechar o livro e não vai ler mais, tudo bem? Então, lembre que o inglês é muito mais padrões do que olhar a palavra por si só, tá? Continue lendo o livro pelos padrões, pelo entendimento. Entender pelo contexto, toca a ficha. Se depois tiver interesse de ver qual é a palavra, você aumenta o seu vocabulário. Tudo bem? Tá, Laura, mas eu ainda tô um pouco insegura. Estamos inseguros em escolher livros, não sei, tradutor, me parece que não gosta de ficar com o computador na frente. Eu tenho uma dica para ti, tudo bem? Hoje em dia você encontra no mercado muitos livros bilíngues, tá? Livros onde você vai ter a página em inglês e a página em português. Isso vai tornar o processo muito mais fácil e muito mais divertido, muito mais leve. Você não vai ter que abrir o tradutor, você não vai ter que estar sentado na frente do computador, com o celular na frente, não sei o que. Tudo bem? Então você tem esse livro bilíngue, onde você vai estar lendo aqui em inglês. Eu não entendi essa palavra. Olha para o lado e você já vai ter o significado da palavra. Lembrando que esses livros eles são físicos, tem livros físicos e livros digitais também. Você pode encontrar nos dois formatos. Pode ser uma estratégia. Não precisa, mas pode ser uma estratégia, pode ser uma ferramenta aí muito legal para você começar a ler mais em inglês. Chegou a hora. Chegou a hora de falar da danada, da pronúncia, sim. Ai, teacher, não adianta, eu não consigo falar, eu não consigo. Eu sempre falo Facebook, eu sempre falo hot dog, não consigo. Pronúncia não dá. Como é que eu melhoro minha pronúncia, teacher? Como é que eu sou menos brasileira? Isso é uma coisa que eu escuto muito. Primeira coisa de todas. Não tenha vergonha do seu sotaque. O seu sotaque é a tua história, a tua origem. Tudo bem? Ó, eu fico até arrepiada aqui. Nós somos seres humanos, a gente tem uma história, a comunicação e as línguas carregam a história dos povos e das pessoas, tudo bem? Então a tua história é a tua história e você deveria estar orgulhoso, orgulhosa de ser quem você é e vir da onde você veio.
tudo bem? Mas, claro que quando a gente está aprendendo uma língua, a gente quer falar o mais próximo possível de um nativo, né? Então, como é que eu vou melhorar a minha pronúncia? Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, para vocês deixarem na cabeça de vocês, é que a pronúncia é a coisa mais orgânica, mais natural de uma língua, tudo bem? Ou seja, lembra que eu falei daquele 0,0001% que não dá para explicar? Essa é a pronúncia. Mas o que não dá para te explicar é o seguinte, Laura, por que eu falo banana e não falo banana ou banana? Te faço a mesma pergunta em português. Por que eu falo banana e não falo banana ou banana? Por quê? Por que a gente fala banana? Não tem muita explicação, tudo bem? Lembre-se que a língua, tudo bem, é um processo histórico de comunicação entre pessoas. Então, é um processo natural e orgânico. Então, não tem um porquê da banana ser banana e não bananá. E tá tudo bem com isso. Tendo em mente que a pronúncia é algo natural e orgânico, a gente pode sim aprender alguns porquês, tudo bem? Primeiro de todas, lembrar que, diferente do português, o inglês não é uma língua tão fonética. Então, tá tudo bem olhar uma palavra e não falar exatamente o que está escrito, tudo bem? E tá ok também você falar a primeira vez o que está escrito, lembrar que você é brasileiro, que o inglês não é português, e depois ir lá e falar a palavra do jeito que, né, deve ser falado, tudo bem? A segunda coisa é que a forma mais fácil de você aprender pronúncia é falar e repetir, falar e repetir, falar e repetir. Tudo bem? Quando a gente é criança e a gente está aprendendo a falar ali o português, é isso que a gente faz. A gente escuta alguém falando e aí a gente tenta imitar aquele som. Seja mais criança, seja mais free, seja mais leve, escute e tente repetir, escute e tente repetir, escute e tente repetir, que você vai ver que a palavra, uma hora, vai sair certinho. Outra coisa muito legal da gente pensar é que existem alguns sons que são mais difíceis mesmo para a gente como brasileiros. E esses sons difíceis, a gente pode aprender a mecânica do som. O português é uma das línguas mais com maior plasticidade sonora, ou seja, vai ser muito difícil a gente encontrar um som que a gente não consiga fazer, tudo bem? Mas esses em particular, a gente pode aprender a mecânica do movimento do som. E isso trazendo para a consciência, trazendo para a consciência física, a gente acaba fazendo, aprendendo esse som muito mais rápido. Então, às vezes, pegar alguns sons que você tem mais dificuldade e aprender a mecânica, a física do movimento para fazer esse som, pode te ajudar muito. Kisses, bye!